Halloween, com suas raízes pagãs e tradições que se originaram de antigos festivais como o Samhain, tem levantado preocupações entre alguns cristãos. A Bíblia não menciona diretamente o Halloween, pois essa celebração moderna tem origens pagãs e foi desenvolvida muito depois que os textos bíblicos foram escritos. No entanto, algumas pessoas acreditam que certas práticas associadas ao Halloween podem ser incompatíveis com os princípios cristãos. Vamos ver agora 13 práticas do Halloween que alguns cristãos consideram pecado, segundo o que diz a Bíblia. 13. Perda de foco espiritual. Um versículo bíblico que ilustra a importância de manter o foco nos valores e ensinamentos cristãos, evitando distrações, pode ser encontrado em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Este versículo enfatiza a importância de manter uma perspectiva espiritual constante e priorizar as coisas que estão alinhadas com os valores cristãos, em vez de se deixar distrair por influências mundanas, como as festividades do Halloween. 12. Desrespeito aos mortos. Algumas representações do Halloween podem ser vistas como desrespeitosas com os mortos, o que é contrário ao princípio de honrar os falecidos e demonstrar respeito pelas vidas que se foram. Um versículo bíblico que ilustra a importância de honrar os falecidos e demonstrar respeito pelas vidas que se foram é encontrado em 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Este versículo ressalta a importância de tratar os que já faleceram com respeito e esperança, o que vai de encontro a representações desrespeitosas que às vezes podem ocorrer no Halloween. 11. Materialismo. O Halloween também é relacionado ao consumismo e à busca de prazeres passageiros, o que pode desviar o foco dos valores espirituais, indo contra o ensinamento bíblico que enfatiza a prioridade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como podemos constatar em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 10. Glorificação do mal. O Halloween costuma enfatizar temas de terror, violência e maldade, o que vai de encontro aos ensinamentos cristãos de amor e bondade. Celebrar o mal de forma recreativa é considerado inadequado para um cristão. Um versículo bíblico que ilustra a importância dos ensinamentos cristãos de amor e bondade pode ser encontrado em 1 João 4:7-8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Este versículo destaca a centralidade do amor e da bondade na fé cristã e enfatiza a incompatibilidade de glorificar o mal, como às vezes ocorre no Halloween, com esses princípios. 9. Obsessão com o sobrenatural. O excessivo foco no sobrenatural durante o Halloween pode levar à obsessão pelo ocultismo, algo incompatível com a fé cristã, que ensina a buscar a orientação e o poder de Deus em vez de se envolver com o sobrenatural. Um versículo bíblico que ilustra a importância de buscar orientação e poder de Deus em vez do sobrenatural pode ser encontrado em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este versículo destaca a importância de submeter-se a Deus e resistir às influências do ocultismo e do maligno, em linha com os ensinamentos cristãos. 8. Desobediência aos pais. No contexto do Halloween, a desobediência aos pais pode surgir quando os pais expressam preocupações sobre a participação de seus filhos nas festividades e práticas associadas ao evento, e os filhos decidem ignorar essas preocupações. Isso pode criar conflitos dentro da família e levantar questões sobre como as crianças estão respondendo às instruções e orientações de seus pais. A importância de honrar os pais e ser obediente a eles é ilustrada em Efésios 6:1-3, na Bíblia, que diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nesse versículo, é enfatizada a ideia de que obedecer aos pais é uma ação justa e que aqueles que honram seus pais colherão benefícios, incluindo uma vida longa e próspera. Isso destaca a importância da obediência e do respeito pelos pais na fé cristã.
7. Uso de máscaras. O uso de máscaras no Halloween pode ser interpretado como uma tentativa de ocultar a verdadeira identidade, algo que não está de acordo com os princípios da honestidade cristã e com a necessidade de ser autêntico tanto consigo mesmo quanto com os outros. Para alguns, essa prática entra em conflito com o princípio da honestidade cristã, que valoriza a autenticidade em todas as circunstâncias, como descrito em Efésios 4:25. Portanto, deixem de mentir e falem a verdade, cada um com o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Esse versículo enfatiza a necessidade de ser sincero e verdadeiro com os outros, o que está alinhado com a ideia de não esconder a verdadeira identidade por trás de máscaras ou falsas representações. 6. Celebrar a morte. O Halloween celebra a morte de maneira muitas vezes descontraída e até festiva, mas a Bíblia ensina que a morte é uma consequência do pecado e que a salvação é necessária para a vida eterna. Isso é o que muitos cristãos acreditam. Eles consideram a celebração da morte de maneira frívola como inadequada e desrespeitosa em relação a esses ensinamentos, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. 5. Atividades ocultas. Alguns praticantes do Halloween introduzem atividades ocultas, como adivinhação e magia, em suas celebrações. Tais práticas entram em conflito com os ensinamentos cristãos, que proíbem buscar orientação em fontes sobrenaturais que não sejam Deus. Isso inclui a busca de orientação em fontes sobrenaturais durante o Halloween, que é considerada contraproducente às crenças cristãs. Um versículo bíblico que ilustra essa proibição pode ser encontrado em Levítico 19:31. Não vos voltareis para os médiuns e necromantes. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Este versículo enfatiza a advertência contra a busca de orientação em fontes sobrenaturais, o que incluiria práticas como adivinhação e magia, que são contraproducentes às crenças cristãs. 4. Superstição. O Halloween está comumente ligado a superstições, incluindo a crença em má sorte, presságios e práticas mágicas. Para os cristãos é fundamental que a confiança em Deus e a fé se sobreponham à superstição, como consta em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo destaca a necessidade de confiar em Deus, em vez de se apegar a superstições ou entendimentos pessoais, seguindo seus caminhos. 3. Comunicação com os mortos. Há uma crença de que o Halloween facilita a comunicação com os mortos, o que é considerado inaceitável à luz da proibição na Bíblia de buscar orientação dos mortos ou espíritos. Essa percepção de que o Halloween é propício para a comunicação com os falecidos entra em conflito com as diretrizes bíblicas expressas nos versículos de Deuteronômio 18:10-12. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. 2. Bruxaria e feitiçaria. O Halloween frequentemente envolve a representação de bruxas, magos e feiticeiros, que estão associados à prática de feitiçaria e magia, algo estritamente condenado nas Escrituras. A presença destes elementos nas festividades é motivo de preocupação, uma vez que a Bíblia proíbe explicitamente tais práticas, como podemos observar em Êxodo 22:18. A feiticeira não deixarás viver. E Gálatas 5:19-21. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 1. Adoração a deuses pagãos. A idolatria, ou a adoração a deuses pagãos, é um tema recorrente na Bíblia e é fortemente condenada nas Escrituras Sagradas. Na fé cristã, idolatria é o ato de atribuir adoração, reverência ou devoção a qualquer outra entidade além do Deus único e verdadeiro, como descrito na Bíblia. A idolatria vai contra o primeiro mandamento dado a Moisés nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. A condenação da idolatria na Bíblia é uma demonstração da centralidade de Deus na vida do cristão
e dá ênfase na exclusividade da adoração a ele. O Antigo Testamento está repleto de exemplos de como o povo de Israel muitas vezes se desviou da adoração a Deus e se envolveu na idolatria, o que levou a consequências negativas e ao desagrado divino. Êxodo 23, 24. Não te inclinarás diante dos deuses deles, nem os servirás, nem farás conforme as obras deles. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Na época do Antigo Testamento, os israelitas frequentemente adoravam deuses pagãos, como Baal e Astarote, entre outros. Isso era visto como uma violação direta do mandamento de adorar somente o Deus de Israel. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente condenaram essas práticas e chamaram o povo de volta à adoração exclusiva do Deus verdadeiro. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também alertou contra a idolatria em suas epístolas, enfatizando a necessidade de se afastar de ídolos e de adorar somente o Deus vivo e verdadeiro. A idolatria é vista como um pecado grave, que desvia a adoração devida a Deus para entidades criadas, e muitas vezes implica em rituais e práticas que são incompatíveis com a fé cristã. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Assim, a idolatria é considerada incompatível com os princípios e ensinamentos cristãos, e a Bíblia exorta os cristãos a evitar a adoração de deuses pagãos e a manter sua devoção exclusivamente a Deus. Essa condenação da idolatria na Bíblia reflete o compromisso da fé cristã com a adoração do Deus único e verdadeiro e a rejeição de qualquer forma de devoção a outras divindades ou ídolos. Deuteronômio 6:14-15. Não sigas outros deuses, os deuses dos povos que estão ao redor de ti, pois o Senhor teu Deus no meio de ti é Deus zeloso, para que a ira do Senhor teu Deus se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. É importante lembrar que as opiniões sobre o Halloween podem ser diversas entre os cristãos, e nem todos consideram as práticas associadas a essa celebração como problemáticas. Além disso, muitas pessoas escolhem celebrar o Halloween de maneira lúdica e leve, evitando envolver-se em práticas controversas. Portanto, a interpretação e abordagem das festividades do Halloween podem variar dependendo das perspectivas religiosas e culturais de cada indivíduo. Em última análise, o Halloween é uma celebração complexa que suscita uma ampla gama de opiniões entre os cristãos. As preocupações com suas origens e práticas são legítimas para alguns, enquanto outros optam por desfrutar dessa festividade de maneira mais descontraída. O mais importante é lembrar que cada pessoa tem o direito de tomar suas próprias decisões com base em sua consciência e fé pessoal. Independentemente de como você escolhe abordar o Halloween, é essencial manter o respeito e a compreensão em relação às crenças e perspectivas dos outros. A diversidade de opiniões é uma parte fundamental da nossa sociedade, e a capacidade de respeitar as diferenças é uma característica importante de uma comunidade saudável e harmoniosa. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários o que você pensa sobre essas práticas. Conte também suas experiências reais envolvendo o Halloween. Obrigado por assistir até aqui. Espero que este vídeo tenha te fornecido informações úteis e promovido uma reflexão construtiva sobre o tema. Que Deus abençoe grandemente você e sua família. Até a próxima!